Esse exemplo aí que está na lousa que eu vou resolver, ele é auxiliar para a gente fazer o trabalho número 4 que foi proposto, o trabalho número 5 que foi proposto no roteiro 8. Então, o que foi proposto aí, o objetivo é usar essas essa relação métrica que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Isso aqui são fórmulas, né? Fórmulas que vocês precisam decorar. Esse triângulo que eu coloquei aqui, ele está de parâmetro para a gente encontrar aquelas fórmulas. Então, seja o triângulo retângulo A, B, C. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, porque está oposto a 90 graus. Esse Azinho aqui é hipotenusa. Esse H é a altura desse triângulo ABC, né? É a altura com relação à hipotenusa A. Essa projeção M é a distância, né, do B até na altura, e a projeção N é a distância do C até na altura. Então, olhando aqui, a gente tira essas fórmulas. A primeira fórmula é a hipotenusa vezes a altura, é o cateto B vezes o cateto C. O cateto B ao quadrado é a hipotenusa vezes o N, que vai estar aqui do lado do B. O C ao quadrado é a hipotenusa vezes o M. E o H ao quadrado é a projeção M vezes a projeção N. E tem o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras em si, que é a hipotenusa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aí é o famoso teorema de Pitágoras. Exemplo para a gente fazer, aí depois as atividades que eu propus no trabalho 5. Do roteiro 8. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 metros e um dos catetos 5 raiz de 2 metros. Determine. Então, na alternativa A, é para marcar naquele triângulo ABC essas medidas. Vamos marcar então a hipotenusa 10. Aqui é um ângulo reto. A hipotenusa 10 é aqui que eu vou marcar o 10. A medida de 10 é a hipotenusa. Um dos catetos, esse aqui pode ser esse daqui, 5 raiz de 2. E aqui o outro cateto, como eu não conheço, vou chamar ele de B. Essa projeção daqui até na altura é a M, aqui é a projeção N e aqui é a H. Então, o que teria que fazer é colocar todos esses números, né? O 10, o N, 5 raiz de 2, H e B. Isso é o item A. Agora o item B, a medida da altura, então a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, para eu determinar a altura, eu vou usar essa primeira fórmula aqui, ó. Então, se eu tiver assim, a hipotenusa A vezes a altura é igual ao cateto B vezes o C. Vamos então substituir. A hipotenusa A é 10. 10 vezes a altura eu não sei. Vezes B, também não sei. Vezes C, 5 raiz de 2. Quando você vai usar uma fórmula e quando você monta os dados que você tem no problema e fica duas incógnitas numa mesma equação, isso não é possível resolver. Então, para eu resolver, eu precisava de saber esse B. Aí ficaria só o H e dá para resolver. Para resolver o B, então vamos fazer aqui do lado o B. Já que esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo, então aqui é 10 é hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Então o teorema de Pitágoras é assim, 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é um cateto, mais 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 é igual a B ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então ficou 25 vezes 2. Eu vou pegar e multiplicar aqui, ó. 25 vezes 2, 50. E vou tirar do 100. Então vai ficar 100 tira 50, fica 50. Que é igual a B ao quadrado. Aí eu tenho que B vai ser igual a raiz quadrada de 50. O B é igual a raiz quadrada de 50. Para determinar a raiz quadrada aqui de 50, a gente faz assim, ó, simplifica o 5 por 2, que vai dar
é 50 por 2, que vai dar 25. Divido por 2, que vai dar 5. Divido por 5, que vai dar 1. Ou seja, 50 equivale a 2 vezes 5 ao quadrado. 2 não é um quadrado, mas aqui é um quadrado. Isso então vai facilitar. Se eu colocar tudo isso aqui, ó, no lugar do 50, 2 vezes 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então, para o 5 quadrado tem raiz. E a raiz de 2 fica aqui dentro. Então, esse B aqui, o B aqui é igual a 5 raiz de 2. Agora sim, eu vou voltar aqui e terminar. 10 vezes o H, que eu não sei, é igual ao B, que é 5 raiz de 2, vezes 5 raiz de 2, que é... Só vou abaixar aqui, ó, 5 raiz de 2. Aí, então, ficou 10 vezes H é igual. 5 vezes 5 é 25. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, deu 25 vezes 2 dá 50. Ou seja, a altura é igual. Esse 10 vai para lá dividindo. Então, H é igual a 50 dividido por 10. Ou seja, H é igual a 5. Então, esse H vale 5. Esse aqui é um exemplo. Depois os outros, o que eu dei lá, 2 trabalhinhos, né? Aí vocês fazem.